O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, presentes aqui na nossa querida paróquia São Sebastião de Formosa, onde acontece a adoração perpétua a nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos que nos acompanham pelas nossas mídias, aqui na diocese e fora da diocese, uma saudação especial ao seu Joaquim e Dona Mariana pelos seus 60 anos de casados, e na pessoa deles cumprimento todos os casais aqui presentes, de modo muito especial os casais do ECC, cujo Dia Nacional hoje é celebrado, quando nós também lembramos 52 anos do primeiro encontro de casais com Cristo, realizado na paróquia do Rosário, em Pompeia, São Paulo, pelas mãos bondosas do Padre Alfonso Pastore, fundador do ECC no Brasil, que hoje já se encontra em alguns outros países. Uma saudação especial ao pessoal de Portugal que nos acompanha, onde nós vamos, dentro de algum tempo, implantar também ali o encontro de casais com Cristo. Hoje, a Igreja propõe para nós, nesse 15º domingo do tempo comum,
esta parábola extraordinária do bom samaritano. A gente nunca cansa de ler esse texto, porque ele tem riquezas quase que insondáveis. Cada vez que nós meditamos esta parábola, nós somos tocados por elementos novos na nossa compreensão de fé. Aqui nós temos a presença de Jesus, o Mestre. Vem um mestre dos fariseus, tão pequeno, diante de Cristo, para interrogar Jesus. Nós não sabemos se por curiosidade ou, como sempre faziam os fariseus, para colocar Jesus à prova. E ele interroga a Nosso Senhor acerca do que é preciso fazer para receber a herança eterna, que, aliás, deve ser o objetivo de todos nós. A gente olha a nossa história, a gente contempla o nosso tempo. Tantas pessoas que não se preocupam com a vida eterna. São muitas. Porque amarraram seus corações ao transitório, aquilo que é passageiro, que vai com o tempo. Nada resiste ao tempo. O tempo é esse trator de Deus que esmaga as vidas, as montanhas, o universo. Nada resiste ao tempo. Somente Deus é Senhor do tempo. E nós cristãos temos esta consciência a respeito do tempo, que nós marcamos no ordenamento cronológico dos nossos relógios, dos nossos calendários e de nossas agendas. Mas esse tempo que vai destruindo tudo que tem pela frente, que vai modificando as coisas, ele é pequeno diante do verdadeiro tempo, que é o tempo de Deus, que nós chamamos de Kairos. Esse tempo do mundo, tempo dos homens, é o Cronos, pode ser cronometrado, mas o Kairos, o tempo de Deus, não. Esse é o tempo da graça. É o tempo da eternidade, para o qual nós estamos direcionando nossa vida. É importante a gente ter presente que dentro desse tempo que nós mensuramos, nós já temos a presença do tempo de Deus, do tempo que não passa, do tempo que não termina, da eternidade. Por exemplo, quando celebramos os sacramentos, na Santa Missa, no batismo que vou celebrar daqui a pouco, de 5 crianças, há um tempo de Deus aí. No altar, quando nós celebramos a missa, há um tempo de eternidade que toca-nos pelo sacramento, que são sinais sensíveis da graça de Deus em nós, presença da eternidade, porque são coisas de Deus, que nos toca dentro da caducidade desse tempo que passa. Há 60 anos atrás, quando o seu Joaquim e Dona Mariana chegaram diante do altar para dar-se um ao outro em matrimônio, quando ele disse, eu te recebo, e ela também, e fizeram aquela promessa, aconteceu o sacramento. A eternidade tocou a transitoriedade. Por que isso? Porque o amor não é terreno. O amor é um atributo de Deus. E a alma humana, somente o animal humano é capaz de experimentar este amor. Este amor que tem o sabor de eternidade.
E quando o mestre da lei, tão nanico diante da grandeza de Cristo, pergunta: o que eu preciso para entrar na vida eterna? E nosso Senhor, que sempre tinha esta sabedoria de nunca responder explicando, mas perguntando, que é uma metodologia muito interessante. Os grandes sábios, antes de responder, pergunta, em cima da pergunta de quem a fez. O que está escrito na lei? Como que você lê? E ele então diz: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu entendimento. E ele cita o Antigo Testamento. E nosso Senhor diz: mas você respondeu bem. Faze isto e viverás. Faz isso, você já sabe. Mas o mestre da lei, querendo colocar Jesus em prova, querendo justificar, ele pergunta: mas quem é meu próximo? E aqui nosso Senhor, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, conta a parábola do bom samaritano. Na verdade, os padres da igreja veem nesse bom samaritano a imagem do próprio Cristo. E na hospedaria, a imagem da própria igreja. E nos talentos que aquele samaritano pagão deixa para cuidar do doente, os sacramentos da igreja. São as riquezas desta parábola. E nosso Senhor fala disso. Por que o sacerdote não para dar atenção àquele que está caído como morto, depois de ter apanhado dos assaltantes? Porque o sacerdote está indo para o templo. No judaísmo, o defunto é algo impuro, o cadáver. Um sacerdote, na lei do livro dos Levíticos, vocês podem conferir lá, ele não pode tocar o morto, porque ele fica impuro. Aí não pode presidir o culto, a oração na sinagoga. Passa o levita, que também é judeu, foge do morto, não quer se contaminar. Mas o samaritano, que é um pagão, e aqui é uma grande crítica a todos nós, um pagão que faz a caridade. Nós precisamos também cultivar no nosso coração o desejo da caridade permanente. Nós não podemos deixar que certas coisas nos impedem de olhar o sofrimento do outro. Se eu estou saindo de casa para a missa e alguém é atropelado na porta da minha casa, eu tenho que dar socorro a essa pessoa. Eu não posso, não, eu vou primeiro à missa, depois eu venho dar o socorro. Não, não é assim. A caridade, o gesto de amor, que são sinais da eternidade nesse mundo, não pode ser postergado. Eu não posso deixar de dar comida para o que está morrendo, para primeiro ir cumprir as minhas obrigações na pastoral, na reunião da igreja. Cuida daquele que está morrendo de fome. A caridade é a suprema lei. O amor é a lei suprema, a ponto de Santo Agostinho dizer: olha, se você ama de verdade, pode fazer tudo, porque o amor não te deixa entrar no erro, nunca deixa você caminhar no despenhadeiro. Esse homem que cuida desse doente, ele coloca o óleo, o azeite da oliva, tão caro àquelas regiões de Israel.
Ele unta os machucados. Como Deus unta, lá no Antigo Testamento, no Salmo 22, a cabeça dos seus filhos. Derrama o óleo puro sobre a minha fronte. Coloca o homem no seu próprio animal e o deixa na pensão. Eu penso, meus irmãos, que aqui nós podemos ver toda a ação da igreja. O cuidado, o zelo, a acolhida. Ir ao encontro daqueles que estão longe, para trazê-los para perto. Muita gente está caída, maltratada pelos assaltantes desses tempos, o relativismo, o ateísmo, o comunismo, tudo isso que tira a fé, tudo isso que maltrata a fé, toda essa cultura de morte que prolifera cada vez mais no mundo, o incentivo ao assassinato das crianças indefesas no seio da mãe. Tem gente que dá mais valor a uma cadela prenha do que a uma mulher grávida. Como as coisas vão mudando de lugar. Cultura da morte, cultura do descarte. Nós assistimos estarrecidos na Nicarágua, um presidente corrupto, comunista, expulsando as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, que cuidava dos pobres. Porque elas cuidam dos pobres não com ideologia, mas com a fé. É impressionante isso. Essas tiranias. Quem não se lembra daquela cena horrível do falecido comunista Hugo Chávez, que chegou o dedo no nariz do cardeal de Caracas, quando questionou as injustiças na Nicarágua, e disse para ele: o seu lugar é na sacristia. Onde está o inimigo da igreja? Apodrecido no seu túmulo, porque aqueles que perseguem a igreja, todos morrem. A igreja assiste à morte dos seus inimigos. E vamos assistir também à morte de Daniel Ortega, como assistimos à morte de Fidel Castro, que perseguiu tanto a igreja, como ainda é perseguida em Cuba a igreja. Esses são os assaltantes que matam a fé, que querem impor ideologia de gênero no mundo, assassinando a inocência das nossas crianças, inoculando o veneno da malícia no coração dos nossos jovens, através de tantas pautas identitárias nocivas aos princípios da nossa fé. Hoje nós temos uma humanidade cansada, machucada, ferida pela corrupção, pela mentira e por todos esses discursos contrários à família. E a gente assiste. Como a gente assiste os inimigos de Deus definharem? A gente pode assistir agora a Rede Globo definhando. Quanto mal essa televisão fez à família ao longo desses 60 anos? Introduzindo divórcio, introduzindo o amor livre, introduzindo com as suas novelas a destruição dos casais, das famílias, destruindo os jovens através do seu programa Malhação. Deus tarda, mas não falha. Aqueles que velejam contra a verdade não vingam. Eles são destruídos pela sua própria ignomínia. E a gente vai vendo isso, mundo afora. Com certeza, todos os tiranos que hoje perseguem a igreja, nesses países terríveis, contrários à igreja, todos eles todos eles descerão às suas tumbas,
porque persegue os valores inalienáveis da família. A família possui um valor absoluto. E quem vai contra a família, contra o matrimônio, contra a união do homem e da mulher, com a finalidade de amar, gerar e educar os filhos, não vinga. Nós estamos vendo agora morrer as velhas feministas que fundaram esse movimento tremendo. Um movimento, meu Deus, que tanto mal tem feito, não somente às mulheres, mas aos homens. Elas estão morrendo, com seus rostos tristes, com seus corpos carcomidos, pela mentira que pregaram durante a vida, destruindo as famílias, pregando o aborto, promovendo essa matança de inocente, promovendo uma falsa identidade da mulher, promovendo a destruição da imagem do masculino. Morrem todos, ninguém vinga, e a família está aí. Daí que no ano passado, quando conversando com o seu Joaquim, Dona Mariana, eles me disseram: o ano que vem nós vamos fazer 60 anos. Eu disse: eu vou lá celebrar a missa de vocês. Marcamos no ano passado esta missa hoje, porque é um fato extraordinário, que nós precisamos louvar a Deus. Um casal já idoso, 60 anos, juntos, cumprindo a vocação para a qual Deus os chamou. Nesses tempos agora, que as pessoas vêm aqui, faz o seu consentimento diante do altar, e pouco tempo depois cospe esse consentimento na cama da infidelidade, do adultério, da mentira, da falta de diálogo, estragando tudo. Meus irmãos, a separação de um casal, ela leva mais de 20 anos para ser curada. Vocês que já tiveram essa experiência dolorosa da separação sabem disso. Aquilo vem à cabeça sempre. Só depois de uns 20 anos que aquilo começa a se agasalhar. No coração dos filhos, nunca. Os filhos morrem com aquela dor no coração de ter assistido o pai e a mãe se separarem. Como isso dói. A igreja faz todo o possível para ajudar as famílias a serem esta hospedaria, onde o casal vai sendo curado, os filhos curados. A nossa casa é a igreja doméstica, é o lugar da cura dos ressentimentos, das mágoas que surgem dentro do casamento, das dores que a ignorância, que a falta de humildade, seja do esposo e da esposa, vão criando, vão gerando estas crostas dolorosas. Mas a casa é o lugar da cura. A cura dos filhos. Ontem eu assistia num aeroporto um menino de 6 anos batendo na cara da mãe. Eu falo cara porque uma mãe que deixa o filho bater nela, ela não tem rosto. E o pai olhando com um olhar zombeteiro. O moleque queria derrubar tudo. Dentro do avião, um estardalhaço o tempo todo. Batendo na porta da cabine do avião para entrar lá para ver o que os comandantes do voo faz. Um menino que é o retrato de uma família sem ordem, de uma família que não tem disciplina, de uma família que não sabe educar os seus filhos, que não sabe botar normas, regras, limites aos seus filhos.
E é o que nós estamos vivendo na sociedade. Os filhos precisam de limites. Filho precisa saber que o pai e a mãe são os esteios dentro do lar. Ele precisa crescer sob a regência do princípio da autoridade do pai e da mãe. Essas famílias guiadas pelo feminismo, pelo psicologismo, em que você não pode corrigir os filhos, isso é um despropósito e um grande prejuízo para a sociedade. Porque essas crianças não respeitam professores, não respeitam autoridades e vão crescer vazias, porque todos nós precisamos da lei. A lei, ela existe para nos educar. A lei é para fazer com que nós aprendamos a construir os princípios fundamentais que regem a nossa liberdade dentro do mundo. Famílias que não sabem educar seus filhos, um filho que bate no rosto da mãe com tanta força, e essa mãe não faz nada, e o pai ainda fica olhando como se aprovasse aquilo. Que tristeza! Onde estão os princípios que essa gente não observa? Vocês têm que botar normas aos filhos de vocês. A gente trata bem as crianças, ama as crianças, mas a criança tem que saber: eu posso ir até aqui. Eu não posso sair desse limite que o meu pai e minha mãe colocou para mim. Eu ainda sou do tempo dessa educação e nunca tive revolta com meu pai e minha mãe da educação dura que a gente recebia. Quando a gente saía para as festas na roça, uma festa de São João era tão esperada. A mãe sentava e dizia: nada de correria lá, nada de fazer coisa escondida, não saia dos meus olhos. Então na festa você podia andar ali, mas você tinha que olhar para saber se ela estava te vendo. Porque é o olho da lei, da disciplina, da ordem, da proteção. Por que existe tanta pedofilia no mundo? Porque as crianças não têm mais o olhar dos pais. Você confia, você deixa livre. A mãe, a primeira missão da mãe é gerar os filhos para Deus. E a mãe é a maior educadora dos filhos. E um pai não pode ser tido como bonzinho, que vai sempre contra as ordens da mãe na educação dos seus filhos. É os dois educando juntos. O encontro de casais com Cristo, começado há 52 anos atrás, cujo dia hoje nós celebramos, é um serviço da igreja às famílias. O encontro de casais com Cristo, ele tem 3 finalidades muito definidas nas suas etapas. Renovar o matrimônio dos casais, levá-los a descobrir o sentido da vida matrimonial, o diálogo, a confiança, a oração, a simplicidade, a humildade, a geração e a educação dos filhos que Deus der. Ontem mesmo uma pessoa partilhava comigo a tristeza de um compadre seu, ainda relativamente novo, recém-casado, que o pai e a mãe tiveram um acidente e morreram. Ele não tem irmãos, porque a família quis só um filho. Só um filho. E ele agora vai ter que lidar com aquela herança e os 4 cachorros que a mãe deixou. Que
e chamava de seus filhos. Nós colocamos limites à ação de Deus. Porque basta um filho, basta 2. Dá trabalho demais. Nós precisamos romper com essa mentalidade da nova ordem mundial, que quer destruir as famílias, colocando essas bobagens no coração das famílias, para que não tenham filhos, e os filhos que têm você deixa fazer o que quer. O que é um jovem drogado? O que é uma juventude prostituída? É sinal de que a nossa civilização familiar está frágil. Nós não estamos conseguindo passar fortaleza para os nossos filhos. Mas o casal, os pais são tão bons, mas não passaram os valores contra os vícios. Não passaram os princípios que devem marcar a vida da pessoa humana. O princípio da adoração a Deus, o princípio da obediência, da disciplina. É impressionante, jovens com 15, 16, 17 anos, que nem a cama arruma, porque a mãe é a escrava que vai atrás arrumando tudo. É muito triste você chegar numa família que os filhos estão esparrachados no sofá, vendo YouTube, vendo essas coisas, e a mãe sozinha lá na cozinha fazendo o almoço. Faz uma coisa, faz a outra, queimando as mãos, porque os filhos não podem fazer nada. Mas esse casal é da igreja, é um casal muito bom, mas não soube educar os seus filhos. Os filhos começou a ter condição, tem que arrumar sua cama, tem que varrer seu quarto, tem que lavar seus pratos, tem que colocar essas normas, gente. Senão vocês morrem, seus filhos depois vão para o exército, vão ser presos lá no exército porque não sabem fazer nada. Porque é uma família que dá tudo para os filhos, mas não dá nada. Não dá os valores, não dá a disciplina, não dá a fé. Menino começa com 7, 8 anos, não quer ir à missa, vai à missa. Porque os pais não ensinaram, não disciplinaram. Tem que disciplinar desde quando nasce. Eu parabenizo o Encontro de Casais com Cristo aqui da Paróquia São Sebastião e todos os casais encontreiros que nos assistem. Agradeço a Deus por esse serviço, escola de valores, que a igreja dá às famílias. O ECC tem essa finalidade: descobrir o valor da vocação do casal, do matrimônio, descobrir a missão na igreja, descobrir também a missão de transformar esse mundo pagão que nós estamos vivendo, com testemunho. E vocês, casais, sejam joias de Deus dentro da comunidade. Lute pelo seu casamento. Faça tudo pelo seu matrimônio. Quando vocês tiverem dificuldades, venha aqui adorar. Venha adorar. Que as coisas se resolvem quando nós nos colocamos diante dos pés do Mestre. É Cristo que dá a direção na nossa vida. Por isso o encontro é chamado Encontro de Casais com Cristo. Cristo é essa argamassa, essa força, como nós escutamos na segunda leitura de hoje, que une o esposo e a esposa, nesse bloco de amor e de firmeza, para estabelecer os princípios fundamentais do lar cristão. Que a Virgem Maria, mãe das famílias, São José, protetor das famílias, interceda pelo encontro de casais com Cristo, pela pastoral familiar, por todas as nossas famílias, para que o mal jamais tenha lugar para destruir esse cristal, esse diamante, esse presente de Deus para nós na igreja,
que são os nossos queridos casais, eternos namorados. Creio em Deus Pai.